a coisa em si mesma. Dê César nessa medida, desde que a lei assim o impõe. Mas por que é que você não entende que eu estou sujeito a outra lei que me proíbe permitir que você, ou seja, quem for, nesta casa, sob a minha direção, aconselhe alguém a fazer o que a Igreja considera um mal? Entendo muito bem. Pois então só peço que me prometa uma coisa para que possa utilizar o pátio. O que é? Simplesmente que não aconselhará ninguém a ir para um campo de misericórdia. Limite-se ao diagnóstico. Se encontrar casos de radiação incuráveis, diga o que a lei força a dizer, console tanto quanto quiser, mas não diga a ninguém que se suicide. O doutor hesitou. Penso que seria justo fazer essa promessa com relação a pacientes da mesma religião que o senhor. O abade Zerchi abaixou os olhos. Sinto muito, disse por fim, mas não basta. Por quê? Os outros não são ligados pelos seus princípios. Se um homem não tem a mesma religião que o senhor, por que recusar? Interrompeu-se zangado. Você quer uma explicação? Sim. Porque se um homem age na ignorância de que comete um erro, não incorre em culpa, desde que a razão natural não tenha sido suficiente para mostrar-lhe o erro. Mas se a ignorância pode exculpar o homem, não exculpa o ato que é errado em si mesmo. Se eu permitisse tal ato, simplesmente porque o homem ignora que é errado, então eu incorreria em culpa, porque sei que está errado. É assim. Dolorosamente simples. Ouça, padre. Eles ficam olhando para a gente. Alguns gritam. Alguns choram. Outros apenas olham. Todos dizem, doutor, o que é que eu faço? E que é que eu vou responder? Nada. Ou digo agora é só mesmo morrer. Que diria o senhor? Rezem. Diria isso, não é? Ouça, a dor é o único mal que eu conheço. É o único contra o qual eu posso lutar. Então que Deus ajude a você. Os antibióticos me ajudam mais. O abade Zerchi pensou numa resposta áspera, mas engoliu-a depressa. Tomou uma folha de papel e uma pena e passou-as ao médico, por cima da mesa. Escreva. Só isso, não recomendarei a eutanásia a nenhum paciente enquanto estiver nesta abadia, e assine. Feito isso, você pode trabalhar no pátio. E se eu recusar? Então suponho que eles terão de se arrastar 2 milhas pela estrada. Isso é uma desumanidade. Ao contrário, ofereci a você uma oportunidade de fazer o seu trabalho de acordo com a sua lei, sem pisar sobre a minha. Se eles terão ou não de ir pela estrada, é com você. O doutor olhou fixamente para a folha de papel. Porque essa aflição toda? Para pôr isso no papel. Prefiro assim. Curvou-se sobre a escrivaninha e escreveu. Olhou para o que tinha escrito. Assinou e endireitou-se. Está bem, aqui tem a sua promessa. O senhor acha que ela vale mais do que a minha palavra? Não, de maneira nenhuma. O abade dobrou a nota e enfiou-a no bolso. Mas fica comigo, você sabe que a tenho e posso olhar para ela de vez em quando. É só isso. A propósito, Dr. Kors, você cumpre promessas.
O médico olhou um momento para o outro. Cumprirei esta. Resmungou. Virou as costas e saiu. Irmão Pet. Chamou o abade Zerchi, com voz fraca. Irmão Pet, você está aí? O secretário chegou à porta. Sim, Rev Padre. Você ouviu? Ouvi alguma coisa. A porta está aberta e não pude impedi-lo. O senhor não tinha ligado o silenciador. Você ouviu-o dizer que a dor é o único mal que conhece? Você ouviu isso? O monge solenemente indicou que sim, com a cabeça. E que é a sociedade que determina se um ato é errado ou não. Isso também. Sim. Deus do céu, como é possível que essas duas heresias tenham voltado ao mundo depois de tanto tempo? A imaginação infernal é limitada. A serpente me enganou e eu comi. Irmão Pet, é melhor você sair daqui, antes que eu comece a delirar. Senhor, eu. Por que é que você não vai? O que é isso, uma carta? Está bem, deixe ficar. O monge entregou-a e saiu. Sem abrir o envelope, Zerchi olhou outra vez para o compromisso escrito do doutor. Talvez nada valesse. Mas o homem, assim mesmo, era sincero e dedicado. Tinha de ser dedicado ao trabalho, com o salário de Tommy, que a Estrela Verde lhe pagava. Parecia mal dormido e exausto. Provavelmente sustentava-se com benzedrina e roscas desde que o disparo matara a cidade. Vendo o sofrimento em toda parte, detestando-o e desejando sinceramente atenuá-lo. Sincero, era esse o ponto difícil. Vistos de longe, os nossos adversários parecem demônios, mas de perto, vê-se que a sinceridade deles é tão grande quanto a nossa. Talvez Satanás seja o mais sincero de todos. Abriu a carta e leu-a. Ficou sabendo que o irmão Joshua e os outros tinham partido para um ponto não especificado do oeste. Era também avisado de que as autoridades tinham sabido da co-peregrinatura e tinham enviado investigadores ao Vaticano para fazer perguntas sobre os rumores relativos ao lançamento de uma nave estelar. Evidentemente a nave ainda não estava no espaço. Mais cedo ou mais tarde, saberiam do que se tratava, mas com a ajuda de Deus. Já seria tarde. E então? Perguntava a si mesmo. A situação legal era complicada. A lei proibia a partida de naves estelares não aprovadas previamente por uma comissão especial. Essa aprovação era difícil de obter e lenta em se concretizar. Zerchi estava certo de que as autoridades acusariam a Igreja de violar a lei. Mas era verdade que, pelos últimos 150 anos, vigorava uma concordata entre a Igreja e o Estado que isentava claramente a Igreja de licenças prévias e garantia-lhe o direito de enviar missões a quaisquer instalações espaciais ou postos planetários avançados que não tivessem sido declarados, pela supramencionada comissão, ecologicamente perigosos ou fechados. Para empresas não regulamentadas. Todas as instalações no sistema solar eram ecologicamente perigosas e fechadas no tempo da concordata, mas esta, mais adiante, firmava o direito da Igreja de possuir naves espaciais e de viajar sem
restrições para as instalações e postos abertos. Tratava-se de um documento muito antigo. Fora assinado nos dias em que o voo da nave Bergström nada mais era que um sonho da imaginação feble-louça dos poucos que consideravam as viagens estelares como a abertura irrestrita do universo aos movimentos populacionais. As coisas, porém, tinham acontecido de outro modo. Os primeiros desenhos de naves estelares mostravam sem sombra de dúvida que nenhuma instituição, a não ser o governo, tinha meios e recursos para construí-las, e que nenhum lucro poderia advir do transporte de colônias para planetas extrasolares com fins de mercantilismo interestelar. Entretanto, os governantes asiáticos tinham mandado a primeira colônia ao espaço. Então ouviu-se um clamor no Ocidente. Permitiremos que as raças inferiores herdem as estrelas. Houve, pois, uma rápida sucessão de lançamentos de colônias de negros, mulatos, brancos e amarelos em direção a Centauro, promovidos por racistas. Mais tarde, os especialistas em genética demonstraram que uma vez que os diversos grupos raciais eram tão pequenos, a menos que os seus descendentes se casassem uns com os outros, cada um deles degeneraria em virtude da consanguinidade. Os racistas tinham então declarado que a mistura das raças era indispensável à sobrevivência na colônia planetária. O único interesse que a Igreja demonstrara pelo espaço, fora o cuidado pelos colonizadores, pois eram filhos seus, separados do rebanho pelas imensas distâncias estelares. Entretanto, não se prevalecera da cláusula da concordata que permitia a ida de missões. Havia certas contradições entre a concordata e as leis do Estado que davam poderes à comissão, pelo menos na medida em que podiam, teoricamente, afetar a saída das missões. A contradição nunca fora levada aos tribunais, porque nunca houvera litígio. Mas agora, se as autoridades interceptassem o grupo do irmão Joshua no momento de lançar uma nave estelar, sem a necessária permissão, haveria causa para que o assunto fosse levado às cortes. Zerchi rezou para que isso não se desse, pois o processo judiciário poderia durar semanas ou meses. E naturalmente, haveria escândalo. Muitos acusariam a Igreja, não só de violar os regulamentos da comissão, como também as leis da caridade, mandando dignitários eclesiásticos e um grupo de monjas ociosos em lugar de colonizadores pobres, que precisavam de terras. Era o conflito de Marta e Maria que voltava sempre. O abade Zerchi notou que a corrente dos seus pensamentos mudara desde a véspera. Na última semana, todos esperavam que o céu se rasgasse nas alturas. Mas 9 dias eram passados desde que Lúcifer dominara o espaço e eliminara uma cidade da face da terra. Apesar dos mortos, dos estropiados e dos moribundos, tinha havido 9 dias de silêncio. Se a ira fora detida até agora, talvez o pior pudesse ser evitado. Surpreendeu-se a pensar em coisas que poderiam acontecer na semana seguinte ou no próximo mês, como se afinal pudesse realmente haver ainda semanas e meses. E por que não? Examinou a consciência e descobriu que não perdeu